Se não amamos aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos, não cumprimos com o segundo mandamento de Jesus. Mas também não cumprimos com o primeiro. Porque se não amamos aos irmãos a quem vemos, não podemos amar a Deus a quem não vemos. Não nos enganemos. Todos estamos sendo provados no nosso amor e na nossa fé. Deus nos recomenda orarmos e vigiarmos durante todo o tempo. Então, nesse período pré-eleitoral, precisamos manter um olho na Bíblia e o outro na eleição. O que temos que fazer, façamos bem feito. Cumpramos com o nosso dever cívico, atentos a tudo, mas com Jesus nos nossos corações. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que dão a César o que é de César e dão a Deus o que é de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glórias ao Senhor, cuja vontade é sempre muito melhor do que a nossa, porque ela é boa, agradável e é perfeita. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra fortaleça o teu compromisso com o Senhor. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, é inútil tentar se esquivar. Se você vai para o outro lado, eles estão lá também. Você caminha pelas ruas da cidade e encontra sempre militantes te oferecendo santinhos, agitando bandeiras, portando galhardetes e flâmulas, e gritando nomes e números de candidatos, todos municiados dentro de uma estratégia de tentar convencer sem argumentos. Não existe uma proposta concreta para mudar a situação do país, de fazer bem à população em geral, de tirar o povo sofrido desta nação
da opressão em que já vive há décadas, passando necessidades e cada vez mais endividado, sem esperança de poder desfrutar de dias melhores. Vêm eleições, vão eleições e nada muda. Quando você chega em casa e liga a televisão, eles estão lá também, todos simpáticos, sorrindo e prometendo coisas que não convencem a ninguém, porque todos sabemos que eles não vão cumprir. E que o maior objetivo não é o de governar para o povo, mas sim governar para si mesmos. E no esforço para tentar vencer o pleito, apresentar os podres dos adversários. Porque, diferentemente do que deveria ser, essa é uma eleição contra a rejeição. E os candidatos devidamente instruídos pelos seus assessores e assistentes fazem um pouco mais do mesmo. Apertam as mãos do público, daqueles de quem jamais voltarão a se aproximar até as eleições seguintes. Beijam esposas em público. Pegam crianças no colo. Tão lindo. Falam aquelas frases pré-fabricadas que se ouve em todas as eleições. Vem com a gente. Induzindo que pretendem governar com o povo. E chegam até a comparecer às igrejas. Mas a maior parte deles não aguenta nem assistir a um culto. É um bate e volta. E muitos, inclusive pessoas de Deus, integram as suas militâncias. O que, já de princípio, avisamos de que é algo totalmente reprovável. Mesmo o que estejam sendo pagos para isso, porque um verdadeiro cristão não engana e não tem candidato, ele tem a Jesus. E não troca Jesus pelo dinheiro como fez Judas Iscariotes. E grave bem esses rostos sorrindo na tela e pedindo o seu voto. Amanhã, muitos estarão nos noticiários policiais, alguns algemados, porque tentaram enriquecer de forma ilícita com o dinheiro público. Nós já vimos esse filme antes. Na verdade, temos assistido a esse filme todos os dias. Não existe uma real motivação para as eleições, porque não existem reais candidatos. Mas a despeito desse quadro adverso e de todo o mal-estar que ele gera, nós, na condição de filhos de Deus e representantes de Jesus, precisamos fazer a nossa parte, orando a Deus para que nos dê sabedoria sobre a forma como devemos proceder nesse processo eletivo. E para que o Senhor
o nosso verdadeiro governante molde aqueles que ele irá colocar no poder para que aliviem o sofrimento dessa população e para que ele, o Senhor, nos dê forças para cumprirmos com essa missão espinhosa, similar a uma travessia por um campo minado. Há de escolhermos governantes para este país. Estamos vivendo um momento complicado. Nós somos filhos de Deus, mas somos também cidadãos deste mundo. Nós temos dupla cidadania. E mesmo sem pertencermos a este mundo, precisamos cumprir com as nossas obrigações para com Deus e atender aos nossos deveres cívicos de forma justa, livre, espontânea e independente, como a lei nos permite. O fato de termos que votar não implica em que tenhamos que ter algum candidato. Precisamos votar em algum candidato que não tem que ser nosso. Devemos escolher aquele que se apresenta com a proposta mais benéfica para esta nação. Nós temos o dever de votar e o direito de o fazermos dentro da nossa liberdade, com a sabedoria que Deus nos dá, pensando não apenas em nós mesmos, mas também nos irmãos e na população desse país que sofre há décadas seguidas nas mãos de maus governantes. E dentro da complexidade desse quadro sombrio, estamos sendo forçados a escolher um candidato que não seja o melhor. Porque nós sabemos que não existe o melhor, mas que seja o menos pior, o menos nocivo para a sociedade. Não podemos ser egoístas e renunciarmos desse dever para com a nação. Pode ser que você, assim como nós, não goste da política. E até que você, como nós, odeie essa política de si mesmo, que se pratica no Brasil. Mas precisamos compreender e aceitar que nós temos um dever, temos uma missão a cumprir. E a abstinência de muitos, a ausência de muitos, tem grande responsabilidade na falta de mudanças no país. A política, mesmo como ela é, faz parte deste momento. Ela está nas nossas conversas, nas nossas preocupações e até mesmo faz parte das nossas discussões dentro de casa, na igreja e com os amigos. Ela tomou o espaço que há poucas semanas era ocupado pela Copa do Mundo. Um espaço que jamais foi ocupado por Jesus. É saudável o fato de trocarmos informações com outras pessoas sobre as eleições, sobre os candidatos. Ouçamos tudo, mas descartemos o inútil.
Mantenhamos apenas no que seja a verdade, desprovida da tendência no atendimento de interesses subliminares, algo muito comum nessa época, de tentar influenciar ou manipular opiniões em benefício de algum candidato. Precisamos pesquisar, buscando informações que respaldem ou derrubem tudo o que nós ouvimos, para podermos formar a nossa opinião, para podermos adotar uma posição e descartar tudo o que esconda a verdade. Precisamos ser justos, objetivos e imparciais, considerando fatos e não apenas nomes, números ou aparência de candidatos. Precisamos nos preocupar em votar servindo a Deus e ao povo. Não podemos nos omitir, considerando que nós estamos nesta vida durante todo o tempo a serviço do Senhor. Portanto, façamos a nossa parte com responsabilidade e com a consciência de que estamos procedendo com amor a Deus e aos irmãos, sempre considerando que, muito embora os candidatos não mudem, o que é péssimo para uma nação que clama por mudança, todos os governos passam, mas o nosso governante é sempre o mesmo. E foi ele quem nos deixou dito que passarão os céus e a terra, mas o único que irá permanecer é a sua palavra. Cumpramos com o nosso dever de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, conscientes de que sempre, em todo o tempo, tudo o que fazemos, inclusive durante as eleições, estamos fazendo para o Senhor. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus
o que é de Deus. Louvado seja o Senhor. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, na passagem em que Paulo nos ensina que a santidade cristã se opõe aos costumes e tradição dos gentios, temos nos versículos 13 a 14 a informação de que as coisas do mundo e das trevas são condenadas e manifestadas pela luz. E temos também uma convocação de Paulo aos irmãos que andam adormecidos na fé e no conhecimento das verdades de Deus, para que despertem dentre os mortos, para viverem para Jesus. Os mortos referidos por Paulo são aqueles que já em vida estão condenados para a morte eterna. Em suma, o que Paulo nos está recomendando é que saiamos do mundo, do meio dos ímpios, e nos voltemos para o Senhor, para adquirirmos o conhecimento de Deus. Essa recomendação de Paulo se aplica também à nossa conduta nos pleitos eleitorais. É o Senhor quem nos dá a direção. Efésios 5, 13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nos versículos 15 a 16, ainda do nosso trecho inicial, Paulo prossegue na sua instrução, nos recomendando observarmos bem a forma como andamos, que não vivamos como nécios. Nécios são bobos e sem conhecimento, mas que andemos como pessoas sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, nos fala como se fosse para os dias de hoje e nos orienta a usarmos bem o tempo de que ainda dispomos nesta vida para fazermos o bem, vivendo da forma como agrada ao Senhor. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. No versículo 17, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo conclui o seu raciocínio nos exortando a não sermos insensatos como os ímpios, mas que procuremos compreender qual é a vontade de Deus. Só existe uma forma de sabermos qual é a vontade de Deus. É conhecendo o coração de Deus, o que conseguimos através do conhecimento da palavra de Deus e da oração a Deus
por orientação e revelação. Façamos isso antes de tomarmos qualquer decisão a respeito das eleições. Nós sabemos que a nossa cidade está no céu, mas nós precisamos buscar a paz e a justiça para os povos daqui da terra. Efésios 5, 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei, ou seja, a vontade do Senhor. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jeremias 29, 7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quem planta amor, colhe amor. Quem semeia paz, colhe a paz. É a lei da sementeira e da colheita, fixada pelo Senhor. Os olhos na palavra de Deus é o que recomendamos sempre, porque é algo que deve fazer parte da rotina de todos os filhos de Deus, todos os dias da sua vida. Mas neste momento de eleições, e devido à nossa reconhecida dificuldade em escolher algum candidato e a nossa responsabilidade para dedicarmos o nosso voto, a nossa recomendação para os irmãos é que mantenham um olho na Bíblia e o outro nas eleições, vigiando e orando, como nos recomenda a palavra de Deus. O vigiando significa compararmos a realidade que se apresenta diante dos nossos olhos com a palavra de Deus. E precisamos orar ao Senhor por sabedoria e pela direção, para que venha dele, porque a nossa segurança está em Deus, e não em nós mesmos, e não em candidatos, e não no homem. E nós não sabemos o que fazer nesse momento. Desse modo, esta nossa mensagem é para chamar à responsabilidade o povo de Deus para que exerçam o seu direito e o seu dever cívico nas eleições com muita consciência. Nós sabemos que estamos diante de um quadro muito difícil, considerando os candidatos que se apresentam. Não existe nenhum que seja uma pessoa de Deus ou uma pessoa confiável. Nós temos conhecimento do passado e do presente dos mais cotados, e ambos têm tetos de vidro, o que já de antemão não nos agrada. Contudo, dediquemos tempo para pesquisar e buscar opções que nos permitam cumprir com o nosso dever. Não aceite a polarização. Ninguém precisa de polarização.
ela foi criada justamente para não resolver os problemas do país, para que nada mude. É simples, não mudam os candidatos e não muda o país. Nós somos pessoas livres, não estamos presos a nenhuma polarização. Não aceite ser manipulado. Ore a Deus por sabedoria e tenha a consciência limpa, depois das eleições, de haver feito o seu melhor, de haver agido com justiça. Diante de uma eleição iminente, a pergunta que todo cristão deve fazer para si mesmo não é a mesma que fazem os ímpios. Ele não se pergunta: quem será o meu candidato? Ou em quem eu devo votar? Ele pergunta a si mesmo como a sua fé, o seu amor a Deus e o seu amor aos irmãos devem ser usados para orientar a sua forma de pensar, de escolher a quem dar o seu voto e de agir nesse momento, de forma que ele vote em conformidade com a vontade de Deus. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 1 de João 2, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 de Coríntios 5, 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Glórias ao Senhor, que está nos céus. Está também em nós, mas está aguardando pela nossa fidelidade a Ele, pela nossa fé, para nos levar para o céu, para vivermos com Ele. Louvado seja o Senhor. Precisamos amar a Deus da forma como Ele nos ama. Nós sabemos o quanto é difícil votar
em qualquer dos cargos eletivos, devido à dimensão da corrupção no país. Quando a cada dia surge um novo nome nos noticiários policiais. Mas não percamos a esperança. Deus ainda está no controle. Precisamos estar muito atentos para não cometermos os mesmos erros do passado. O que passou, passou. Mas a experiência fica. Nas eleições passadas, a liderança da igreja, em geral, se politizou, se esqueceu de Jesus e tentou obrigar o povo de Deus a votar no seu candidato. Não aceitem que isso ocorra de novo. Por favor. Não admitam que ninguém lhes ponha cabresto e viseira e tente cercear a sua liberdade de escolha. Não se intimide com ameaças. Faça como manda a Constituição e diga não a esse abuso de autoridade e poder. A palavra de Deus não recomenda qualquer domínio dos pastores sobre a liberdade de voto das ovelhas e nem mesmo a indução da forma de votar. Portanto, nenhum pastor pode te recomendar candidato e nem pode te obrigar a votar em quem ele quer. Também não pode dizer, como fizeram no passado, que vai para o inferno quem não votar no candidato dele. É um absurdo. É mentira. Isso não é bíblico. A função do pastor é recomendar Jesus e a palavra de Deus. A forma de votarmos é Deus que nos dá. Quando o pastor prega ou insinua candidatos, ele está trocando o tempo em que deveria estar falando do Senhor para fazer a sua própria política. É algo que também não está na Bíblia. A igreja não pode recomendar candidatos por mais adequados que pareçam. E não pode interferir na liberdade de voto das ovelhas. Ela tem que ensinar a justiça de Deus. O resto é com cada um. Pastor que inclina a igreja para algum candidato, ou insinua, ou obriga a votar segundo a sua vontade, revela a sua falta de fé em Deus. Analise se não é a hora de procurar outra congregação que pregue apenas a Jesus, como muitos fizeram nas últimas eleições com a sabedoria dada a eles por Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Provérbios 3, 5.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo, que habita em nós, nos dá a direção. O que precisamos fazer é orar a Deus. Mas não basta orar a Deus. Precisamos também ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, precisamos obedecer, o que muitos não querem fazer. Mas sofrerão as consequências pela rebeldia. Por outro lado, irmãos, é importante considerarmos que os governantes são postos por Deus com uma missão bem específica: governar defendendo as causas do povo, governar com justiça e equidade, como um bom ministro de Deus. É para isso que Deus constitui os governantes e todas as autoridades. No entanto, esse é um perfil que dificilmente encontramos. Para ser mais preciso, um perfil que eu, pessoalmente, nunca vi. Nunca vi nesse país. Não sei se você já viu. E isso ocorre porque não temos candidatos que sejam filhos de Deus. Os que governam não o fazem para o povo e nem com justiça. Governam para si mesmos e com injustiça. Portanto, aqueles que não cumprem com o seu propósito não devem ter o nosso apoio no seu governo e nem nos períodos eleitorais. Provérbios 8, 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Romanos 13, 6. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Provérbios 30, 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Nós, filhos de Deus, temos cidadania celestial e cidadania terrestre. E precisamos exercê-las em todo o tempo,
inclusive antes, durante e depois das eleições, compreendendo que democracia significa o governo do povo. Portanto, na condição de cidadãos civis e cristãos, temos que votar com responsabilidade e aceitar o resultado das urnas, porque é uma expressão do desejo da maioria, do povo. Independentemente de quem sejam os vencedores nas urnas, eles serão ordenados por uma decisão de Deus. Uma decisão que pode, algumas vezes, até ser difícil de compreendermos, mas que de todas as formas temos que aceitar sem nos rebelarmos. Não participemos de militâncias, nem de movimentos pró ou contra quem quer que seja. Isso não é para nós, é para os do mundo. A nossa melhor mobilização é a nossa oração a Deus pela proteção desse povo, para que não sofram mais injustiça. O nosso lugar nesta vida é na nossa casa ou na nossa congregação, ou no nosso trabalho. Pregando a Jesus com os nossos atos e não defendendo candidatos. Nós não somos das ruas. O nosso governante está no céu. Assim, a nossa submissão aos governantes do mundo é real. Está na Bíblia. Mas não é total, é parcial. Até o ponto em que as leis dos homens conflitem com as leis de Deus. Não devemos nos submeter e acatar decisões governamentais contrárias às leis e mandamentos de Deus. No entanto, quando precisarmos descumprir as leis dos homens para obedecer a Deus, temos que fazê-lo sempre de forma pacífica. Não podemos proceder de maneira assintosa ou entrar em conflito. A Bíblia contém a história de personagens que, mesmo diante da imposição e ameaça de governantes que geraram leis contrárias à vontade de Deus, se mantiveram fiéis, como verdadeiros filhos de Deus. E Deus livrou a todos eles. No livro de Êxodo consta que as parteiras desobedeceram a ordem do rei do Egito de matarem todos os recém-nascidos homens e manterem em vida somente as meninas. Elas salvaram também os meninos, e por isso Deus fez bem a elas. Daniel desobedeceu à proibição do rei de orar a Deus e foi lançado na cova dos leões. Mas Deus o livrou. No livro de Atos dos Apóstolos consta que Pedro e os demais discípulos desobedeceram a ordem do sumo sacerdote de que não pregassem mais no nome de Jesus. E, capturados e interrogados, desafiaram a autoridade do sumo sacerdote, declarando diante dele:
que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E no final, foram todos libertados. Precisamos viver em justiça, confiando que o nosso Deus de justiça nos ama e zela por nós. Êxodo 1:15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei. A respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Atos 29. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Votemos sim, irmãos. Exerçamos o dever do voto, fazendo a vontade de Deus. Dizer que não existem candidatos pode ser um pensamento muito pequeno. Nós sabemos quem é o príncipe deste mundo e que ele está prestes a ser expulso. Mas nós sabemos também quem é o nosso governante. E quer saber por que nós estamos tão seguros do nosso governante? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é Jesus, o verdadeiro Rei de toda a terra, e que está voltando para julgar o mundo com justiça. Nós amamos a Jesus, nós servimos e seguimos a Jesus, mas nós não conhecemos todos os seus propósitos e nem precisamos conhecer para saber que os seus planos são perfeitos. Pode ser que ele esteja esperando que, pela ação de maus governantes, através da opressão e da angústia, muitos dos que são de Deus,
mas que andam ainda por caminhos tortuosos, descubram que Jesus é o único caminho e reajam. E que pela dor se voltem definitivamente para Ele, para Jesus, e encontrem o caminho da salvação eterna. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Salmo 47, 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Salmo 9, 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Louvado seja o Senhor. Essa nação sofre continuamente, há décadas seguidas, porque não procurou a Deus. Não procurou o refúgio que está em Deus. E o Senhor está esperando por isso. Deus é paciente. Mas toda paciência tem limite. Jesus vai voltar, ele vai chegar. E aí, o tempo regulamentar e a prorrogação estarão esgotados. Oremos por esse povo sofrido. Por tudo o que estamos vendo e diante do péssimo histórico de governo desse país, a primeira tendência da carne é não querer votar. Mas deixemos isso para as pessoas do mundo. Nós não somos do mundo e tampouco somos pessoas carnais. As eleições, para nós, filhos de Deus, se iniciam não com as propagandas eleitorais, nem com os comícios e nem com os debates, mas sim quando colocamos os nossos joelhos no chão e pedimos a direção do Senhor. Os afoitos que decidem por conta própria ou que confiam em candidatos irão se decepcionar no resultado das urnas ou durante o mandato do governo.
Maldito o homem que confia no homem. Nós, pessoas sábias de Deus, deixemos essa responsabilidade da escolha, da decisão, para o Senhor, para que Ele nos indique a forma como devemos realizar o nosso voto. Observemos a tudo, porque é através do que vamos ver, do que vamos estar vendo, que Deus vai estar nos indicando o caminho. Quem devemos eliminar e quem podemos manter. Não é função da igreja recomendar um ou outro candidato. Deus não nos deu essa atribuição. Nas eleições passadas, a igreja se reuniu para apoiar um determinado candidato, assegurando e asseverando que era a vontade de Deus. E no final da apuração dos votos, Deus envergonhou a todos os que mentiram a esse respeito, dando a vitória a outro candidato. Coisa que até hoje o candidato derrotado não reconheceu. É essa a falsa democracia deles. Posteriormente, o Senhor trouxe a público a existência, meus irmãos, de um plano golpista arquitetado para, com violência, tomar o governo eleito, assassinando o governante escolhido pelo povo, revelando a verdadeira índole do candidato que a igreja apoiava, que dizia que era de Deus. Esse candidato que por essa e por outras se encontra atualmente preso. Mas o vencedor da eleição também não é nenhum santo. Já foi condenado e preso também por corrupção. E fez um governo de gastos descontrolados. E agora tenta mais uma reeleição. É como se não houvessem mais pessoas no país. É muito importante fugirmos da polarização, mas a nossa direção tem que vir de Deus. O melhor que nós podemos fazer é ouvir a voz de Deus, ouvindo também tudo o que acontece, analisando as propostas de governo. Submetamo-nos ao Senhor e votemos sim. Não nos abstenhamos da nossa responsabilidade. Não coloquemos adiante de nós a nossa indisposição para votar devido aos candidatos. Pensemos nas milhões de pessoas que esperam por algum tipo de mudança, mas que diante do quadro atual estão sem qualquer perspectiva. Compreendamos que é o Senhor quem está no controle e que é com algum propósito que Ele irá permitir que alguém assuma o poder. Os votos em branco e nulo também são votos, é certo? Mas tenhamos cuidado com isso. O lugar de governante do país
não vai ficar vazio. Não vai ficar nulo nem em branco. Se não votamos, não podemos depois reclamar. Temos que aceitar a realidade. Nós somos hoje, meus irmãos, quase 50 milhões de evangélicos. Olha que esse número tem crescido nos últimos anos. Somos 27% da população do país. E junto com Jesus, nós somos maioria. Nós podemos mudar esta nação, se nós quisermos e nos unirmos. Nós já sabemos o que os maus governantes fazem com as populações sofridas. Nós temos vivido essa péssima experiência nas últimas décadas. E temos visto isso ocorrer não apenas no Brasil, mas também em várias outras nações. Portanto, façamos a nossa parte, confiando na boa intenção do Senhor. Deus tem um propósito em tudo, até no mal. Como em Jó. E ele nunca, jamais abandona um filho fiel. Confiemos no Senhor. Nele nós podemos confiar. Louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição da mensagem ou na descrição do canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir a alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.